agora eu vou trazer a minha convidada. Olha, gente, você sabe que esse programa não é só baboseira não, tá bom? É você que tá O dizendo. programa não é feito só de molequeira. Nós também temos os compromissos seríssimos. Assim como a informação do trânsito, a gente tem a honra de trazer especialistas maravilhosos para falarmos de assuntos importantíssimos nesse programa maravilhoso. É você que tá dizendo. E hoje o assunto é endocrinologia. Calma, não é sobre isso. Você não vai virar um médico cabeção. Nós vamos falar sobre obesidade. E eu já vou entrar no sobrepeso também. E as relações hormonais, tá bom? Mas peraí, rapaz, o que aqui tem a ver? Pô, minha cara, peraí. Toda vez que fala de hormônio nesse programa é essa baixaria, meu brother. Não tem nada a ver, não. Você vai entender que o buraco é mais embaixo. Recebam com muita energia positiva aqui no Pipoco. Ela que é endocrinologista lá na Clivale, representando essa clínica incrível, doutora Natália Quirino! Seja muito bem-vinda, Nath. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo Você tá bem? Prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda. Pra discutir esse assunto tão relevante, importante e prevalente, acima de tudo, na nossa cidade, no nosso país. E muito importante que a gente fale um pouquinho sobre esse assunto hoje. Nath, por mais que a gente fale da obesidade, desse problema relacionado, ou melhor, e trazendo a relação com os hormônios, é muito errado, assim, a gente colocar que, às vezes, o sobrepeso também está relacionado. Pode estar relacionado a um processo hormonal? Vamos lá. De uma forma geral, né, a gente precisa falar um pouco sobre a obesidade, né? Sobre os conceitos direcionados à obesidade, que é o excesso de peso, né, proveniente do acúmulo de gordura corporal e que causam problemas deletérios e multifatoriais, tá? A gente sabe que a obesidade ela é definida por critérios do IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, que é definido por uma instituição, que é a OMS, Sim. que é, né, a Organização Mundial de Saúde, e é definido acima de 30. Ah, é acima de 30? É um cálculo que a gente faz, um cálculo matemático, tá? Que é peso sobre altura ao quadrado, e é isso que a gente inicialmente começa a fazer esse diagnóstico. Quando a galera faz aquela biopedância, que hoje tá na moda, né? Todo mundo quer ficar fitness, botar o seu corpo para fora, né? A verdade é essa. Meu Deus! E faz lá o processo da biopedância. Se tiver mais de 30, Pronto. se dá esse diagnóstico, digamos assim? Na verdade, vamos lá. O critério é estabelecido pelo OMS, pelo IMC, Tá. que é um cálculo fechado, que ele não vai levar inicialmente em consideração se é um indivíduo que, por exemplo, tem uma massa muscular elevada. Sim. Então, a bioimpedância, ela já tem uma outra estrutura. Ela é um mecanismo apurado. É uma balança que o indivíduo sobe, que mostra percentual de gordura, água corporal, então não tem massa a ver com corpórea. percentual de gordura. Não. Inicialmente, quando o paciente adentra o consultório, uma primeira consulta, seja querendo perder peso por sobrepeso ou por obesidade, primeiro o índice clássico, calcular o IMC. Certo. Depois disso, diante de uma boa anamnese, a gente costuma pedir, eu pelo menos nas minhas consultas, a bioimpedância porque é um complemento. Quando é possível fazer, a gente pede, o paciente traz e a gente avalia de forma mais apurada, digamos, esses índices internos, porque às vezes é um paciente que tem um IMC, que quando a gente calcula é um sobrepeso, mas é uma pessoa que tem, na verdade, uma massa muscular elevada. Entendi. Então é diferente. Entendi. Quando a gente fala sobre esse processo da obesidade, doutora, quais são as principais doenças relacionadas a isso? Porque é muito importante falar sobre os detalhes que as consequências da obesidade também trazem para o ser humano. Pronto. Exatamente. Como você falou, o grande problema da obesidade não é só estético. Porque as pessoas costumam associar a obesidade apenas ao excesso de peso. Apenas, olha, nossa, aquela pessoa está acima do peso. Sim. Inclusive, são estigmas equivocados, porque o mais importante, e que é bom que fique aqui registrado, é que obesidade é doença crônica. É uma doença crônica. Existe um CID, né? Exatamente, CID é 66. Tá lá, né? Já está registrado aqui no meu cérebro. Então, por ser doença, a gente calcula e avalia de uma forma mais abrangente. Por quê? Como você citou agora, a obesidade traz doenças relacionadas como gordura no fígado, que é a esteatose hepática,
que a gente sabe que, se não for tratada, pode evoluir, inclusive com cirrose e câncer. Mas isso, digamos que de uma forma mais crônica, de forma evolutiva, tá? Como obesidade, existem as células adipócitas, né, que são os adipócitos, que é onde fica a gordura, digamos assim. A gente sabe que gera resistência insulínica, que é uma dificuldade na passagem da glicose e, consequentemente, essa glicose acaba elevando na corrente sanguínea, podendo desencadear pré-diabetes, diabetes, que é uma doença, inclusive, muito relacionada também ao excesso de peso. Perfeito. Tá? Ele é importante também a gente deixar frisado, porque isso passa muito desapercebido, que pacientes obesos que roncam à noite. Isso é sinal de... Temos que pensar em apneia obstrutiva do sono. Fazer um exame de polissonografia, isso passa muito desapercebido. Tá? Muitos pacientes obesos de longa data que acabam chegando no consultório, depois de um tempo que a gente... Você já fez uma polissonografia? Não, mas ronco. Então isso também tem que ser investigado. Caramba! São muitas coisas associadas que a gente ficaria aqui até de noite falando. Não, eu tô observando o seguinte. A gente vai falar das principais, que é, por exemplo, deficiências de vitamina D. Sim. Que hoje está todo mundo preocupado com a vitamina D, isso é importante. Nos homens pode dar deficiência de testosterona. Que significa outros grandiosos problemas. Porque é importante falar assim. Sabe o que é bom? É que com a perda de peso, muitos acabam revertendo o processo e voltando a ter de novo uma testosterona muito bom. mais elevada. Então, a obesidade, muitas vezes, ela é subdiagnosticada ou até mesmo não diagnosticada. O paciente passa por diversos especialistas e sempre é o gordinho, é a pessoa que está ali acima do peso. E aquilo não passa diretamente por um especialista para avaliar, digamos que de forma mais ampla, como eu te falei, né? As tantas comorbidades associadas vão se passando. Lembrar também do aumento do risco cardiovascular. Isso é muito importante, né? Hoje a gente sabe que as doenças mais prevalentes são as cardiovasculares. Hoje a gente morre mais de infarto e de AVC do que no século passado como doenças infecciosas. E a obesidade, ela aumenta as chances de hipertensão, cardiopatias. Então, a importância do diagnóstico, de passar por um médico especialista, desse paciente ser encaminhado por outros profissionais, como o educador físico, como a nutricionista, como os colegas de outras áreas, é muito importante. Agora, doutora, eu fico pensando o seguinte, existe também, né, existem limitações ali para aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que vive uma situação de obesidade e que acaba, de certa forma, também não tendo, por exemplo, a mesma facilidade para certas atividades que um homem ou uma mulher com sobrepeso. Então, quando a gente fala, por exemplo, de tratar a obesidade em si, qual é o caminho que essa pessoa ela deve seguir para realmente conseguir ter uma eficiência nos resultados e, principalmente, né, quais são os tratamentos adequados para que ela mude aí o panorama e a realidade dela? Pronto, maravilha. Obesidade é uma doença complexa. E a gente precisa entender isso, tá? Obesidade é uma doença complexa, multifatorial, que envolve muitos mecanismos fisiopatológicos e que não é simples também de ser tratada. Por quê? Porque exige a parte da terapia farmacológica, que o médico entra no circuito. Existe a parte da terapia nutricional, que a gente indica os nutricionistas, que é quem vai montar a dieta adequada, avaliar qual é o melhor plano alimentar. E, principalmente, a gente tem que lembrar que a questão da dieta, o principal fator de sucesso terapêutico é restrição calórica. A gente não pode esquecer que restrição calórica é muito importante. E adesão ao tratamento. Porque muitas vezes isso é corriqueiro. Todo mundo, quando vai começar um plano alimentar, quer emagrecer, todo mundo começa muito empolgado, né? Eu vou fazer acontecer, depois de 15 dias, começa a esmorecer. Sim. Depois de 30, isso não vai dar certo. Depois de 60, já largou, não volta mais pro endócrino, não volta mais pro nutricionista. E acaba perdendo esse segmento, tá? Então, assim, não desistam. Boa. É um tratamento crônico. É óbvio, gente, que quem tem tendência a excesso de peso, a notícia é essa. Vai ter. Olha, eu vou vai falar, ter viu? facilidade, não tem jeito, né? Isso. Eu sempre falo que vai ter aquele amigo que come 4 mistos, uma vitamina de eu banana, tenho um suco vários. de laranja e o miserável não engorda. E tem um amigo tipo eu, que olha pra comida e Exato. engorda 3 quilos. Eu só falo agora que não pode comer. Já engordei aqui 58 gramas
Eu também tô nessa. Foi 8 quilos, na verdade, eu calculei. Mas eu vou te falar, acho que o mais importante é a gente entender o primeiro passo. Depois de entender um pouco mais sobre tudo isso, eu acredito que procurar um endocrinologista seja talvez o primeiro passo para entender mais sobre a sua condição e aí sim começar o seu procedimento. Exatamente. E o tratamento é um tratamento individualizado. Tratar a obesidade não é receita de bolo. Não é. Cada pessoa responde de uma forma a um tratamento específico X, Y, Z. Até mesmo as medicações da moda, aquelas mais famosas, aquelas mais caras, tem paciente que não responde. Isso não é raro, cada vez mais tem sido comum. Então, a gente avalia que para traçar o tratamento, precisa avaliar quem é esta pessoa no contexto da saúde global. Legal. Fazer uma anamnese bem dirigida nesse sentido. Qual é o perfil alimentar? Se tem compulsão alimentar? Se tem ansiedade? Se não tem? Se é por excessos ou não tem? Então, o perfil é muito importante para instituir o tratamento farmacológico. E não é receita de bolo, gente. Tá certo? Então, vamos buscar o profissional da área de saúde indicado. Inicialmente, a gente pensa na endocrinologia, mas você pode ser indicado por qualquer profissional da área de saúde. E sim, uma vez diagnosticado a obesidade, é preciso tratar. E tratar por muito tempo, né? Muita gente vai com aquela expectativa. Eu vou usar esse remédio quanto tempo, doutora? 5 meses, 3 meses, 1 ano? Tratamento crônico. Tratamento crônico. Em relação à atividade física, em relação à terapia farmacológica e à terapia nutricional. Não tem abandono. Meu amigo, eu vou te falar aquela história. Não dá também pra querer perder o que se ganha em anos em meses. Não existe isso. A conta é óbvia, né? Não tem como. Só demora muito tempo pra criar ali uma condição de sobrepeso. Eu falo, além da obesidade, lógico. E depois tem a expectativa de acabar com aquela gordura em 6 meses. Não tem condições. Você tá comendo feito uma lontra, como o meu caso, né? Há 50 anos vai demorar um pouquinho mais pra poder perder essa gordura. E também, claro, chegar ao seu peso ideal. Eu acho que o mais legal disso tudo, doutora, é a mensagem final sobre o quanto é importante a gente já chegar entendendo que o caminho, por mais que seja longo, é o caminho, muitas vezes, da sua salvação. Afinal de contas, quando a gente entende quais são as doenças associadas e as consequências da obesidade, eu digo, escolher passar pelo processo, por mais que seja um tratamento crônico, é escolher a vida. E eu acho que essa é a mensagem final. Tô certo? Tá certíssimo. Eu só queria deixar aqui algumas considerações que eu acredito serem interessantes e também para poder puxar essas pessoas, né, que buscam essa perda de peso. Então, assim, vamos lá. A gordura visceral, que é a gordura mais perigosa, ela também é a mais fácil de ser perdida depois que inicia-se um tratamento. Tá? Então, perder 10% desse peso já reduz o risco cardiovascular em 23%. Olha isso. Caramba. Perder 15% reduz em 30%. Então, vamos perseverar, vamos persistir, porque, como tudo na vida, tudo que a gente vai colocar energia exige esforço. Muito bom. Tá Muito certo? bom. Então, Isso. esse é o meu recado. E o meu recado, você já sabe, clivalemais.com.br, é lá que você pode marcar para ser atendido pela doutora Natália, que está aqui no estúdio, né? Ou por outros especialistas, porque são mais de 40 especialidades nessa clínica que a gente garante demais. clivalemais.com.br, para quem tá aí assistindo a gente no YouTube, é só apontar pro QR Code, tá do lado da doutora Natália. Já vai cair na página de marcação e agendar aí o seu atendimento com a tranquilidade, o selo de qualidade Clivale Mais, que a gente garante. Doutora, obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Bom demais falar com você e trazer esse assunto importante pra gente, porque é um momento realmente de se ter atenção. Quando a gente fala sobre o quanto os infartos e problemas cardíacos estão na nossa sociedade, a gente entende a importância de nós fazermos por nós mesmos o que ninguém pode fazer pela gente, né? Acho que é exatamente esse o ponto, né, não? Ficou o seu recado, adorei. Ficou. Tá tudo certo. Grande